Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Aqui são 8 da manhã, eu encontrei aqui um lugarzinho super gostoso para gravar para vocês. Eu tô procurando assim, sabe, espaços fora de casa para vocês também, né, se sentirem confortáveis e, né, aproveitarem mais o vídeo dessa maneira. Mas hoje o assunto é sério, muitas pessoas têm me perguntado sobre Portugal, como está Portugal, né, no meio dessa pandemia. Se já está com crise, se vai estar na crise, se vale a pena, né, vir para Portugal depois dessa pandemia, como é que tá esse cenário. E quem me acompanha já tem visto que eu tenho falado que a gente não pode só falar de Portugal, temos que falar do mundo todo, que todo mundo, claro, as empresas, microempresas, grandes empresas, todo mundo sentiu na pele o impacto dessa pandemia. Logicamente ficou muita coisa fechada, alguns lugares nem chegaram a abrir, outros já abriram, outros estão por abrir, e é aí que eu falo para vocês que a vida vai voltando ao normal, devagarinho, devagarinho, mas vai voltando ao normal. Eu não posso falar que vai estar tudo maravilhoso, tudo perfeito, porque não, é só você ligar a televisão, assistir, né, os noticiários e dar uma olhada na realidade do mundo. Portugal não vai ser diferente. O que Portugal tem de bom é que também já passou por uma crise e também já se levantou. Então é bom ver o histórico do país e como o governo e como as pessoas evoluíram no meio desse caminho. As pessoas pararam, estagnaram, a política foi péssima. Então você tem que se questionar quando for assim, quando você quiser saber de um país, você tem que se questionar como esse país evoluiu, como esse país ultrapassou a crise, que nem Portugal. Em 2012 eu já falei aqui no canal, mas vou falar nesse vídeo que eu acho que vale a pena, né, para vocês saberem e terem noção. Nós passamos também por uma crise, para falar a verdade, várias empresas quase que faliram, fomos pro buraco mesmo, e eu fiquei sem receber salário, depois eu recebi pela metade, depois até acabei ficando de baixa de gravidez, que depois eu tive a minha filha. Então, mas eu cheguei a sentir o comecinho disso na minha empresa, mas tinha empresas que já antes, olha, alguns anos antes já estavam sentindo também. Então a gente viu meio que Portugal no buraco, e nessa época até alguns brasileiros nem estavam imigrando tanto, né, porque teve fases, né, a gente já passou por picos, né, então naquela fase os brasileiros pararam um pouco, falaram, calma aí, deixa eu juntar mais dinheiro aqui no Brasil para poder, né, morar em Portugal, que é isso que eu quero falar com vocês também. Nesse momento é outro tipo de crise, mas vai afetar um pouco a sua vinda, né, para Portugal, sua mudança para Portugal. Então, a primeira dica que eu dou para você é: traga bastante dinheiro, mais dinheiro ainda do que você imaginava, mais dinheiro ainda do que você já planejava, porque vai ser importante, porque o seu começo aqui, principalmente para quem quer arrumar trabalho, talvez seja um pouco mais complicado nesse ano ainda de 2020. Para 2021, acredito que também será um pouco mais complicado. Vão existir outras barreiras para te impedir de trabalhar aqui, como por exemplo, muitos portugueses acabaram ficando no desemprego. Então, como muitos portugueses ficaram no desemprego por causa dessa crise, da pandemia, claro, obviamente, lógico, se você tentar um trabalho numa empresa, se você tentar fazer uma entrevista de trabalho, eles podem te aceitar, claro, você vai fazer a entrevista de trabalho, vai deixar o seu currículo, né, em modelo europeu, muito importante dizer isso, modelo europeu, tá, porque eu tenho feito bastante consultorias e as pessoas nem sabiam dessa existência do currículo europeu, e sim, é importantíssimo saber preencher direitinho. E aí, daí só que o problema é que depois o patrão, o dono da empresa, ou quem está recrutando os funcionários, vai olhar e com certeza pós-pandemia ou durante a pandemia, eles vão preferir, com certeza, dar emprego para um português. Isso será realidade absoluta e nós temos que saber disso. Já antes de ter crise, antes da pandemia, já era um pouco assim, né? Mas não tinham tantos portugueses no desemprego. Então, aqueles empregos que subempregos, vamos dizer, onde a oferta de emprego é mais fácil de você encontrar, como cafés, bares, hotelaria, restaurante, eram empregos que até os portugueses, aqueles que até estavam querendo trabalho, tentar arranjar trabalho, não era bem essa área que eles queriam. Porque
porque talvez eles tinham universidade, talvez eles estudaram para isso, queriam outro tipo de área, queriam ganhar mais um pouco. Então, tinha espaço para os estrangeiros, né? Sempre houve espaço para os estrangeiros, tá? Então, você vê muitos estrangeiros, não só brasileiros, mas trabalhando nesse tipo de emprego. E não só nesse tipo de emprego, tá, gente? Mas eu tô dizendo que é o mais fácil de você encontrar assim de cara. Cheguei, no começo você tá lá tentando já sua autorização de residência e assim, e quer trabalhar. E aí, os primeiros trabalhos que normalmente os estrangeiros têm são esse tipo de subempregos, porque tem oferta de trabalho, tem muito trabalho. O que acontece? A realidade agora é um pouco mais diferente, porque alguns portugueses que acabaram ficando no desemprego querem trabalhar. Então, eles vão procurar também esse tipo de emprego, que a oferta aí é maior. Agora, é claro, as fronteiras para o Brasil estão fechadas e para outros países também, mas a fronteira para a Espanha está aberta, então tá vindo estrangeiros, o turismo tá voltando, claro que não com aquela intensidade toda, porque é difícil, os restaurantes quase que foi pela metade, porque as mesas têm que estar separadas, os bares também, então não é sempre 100% de lucro que as empresas vão ter, mas já estão encaminhando. E os portugueses empregados estão tentando algum tipo de emprego, nem se for esse tipo de emprego. Acredito que ficou bem claro agora para você que está me assistindo, que já me perguntou talvez muitas vezes como que vai estar na parte de emprego. Vai estar mais difícil sim você conseguir, não vai ser impossível, mas se no começo você não conseguir, não tem problema, porque você vai vir bem planejado financeiramente para Portugal. Então vai passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Se você não conseguir emprego, não tem problema, porque você financeiramente veio preparado até você conseguir, porque você também é persistente, você também com certeza vai fazer um bom currículo, vai entregar, vai tentar fazer entrevista, não vai ficar parado também. Agora eu queria ler uma coisa para vocês que eu vi assim nos Instagrams da vida. Eu falei, caramba, é esse o assunto do vídeo também que eu quero falar para vocês. Quero trazer essa crise que vai existir no mundo todo, não podemos fechar os olhos para ela. Porém, quem é você no meio da crise? Quem é você no meio de uma crise? Crise emocional, crise financeira, enfim, quem é você? Como que você age perante uma crise? Isso também é muito importante. Então eu vou trazer aqui um ensinamento do Albert Einstein, gente, porque assim, não fui eu que falei, foi ele. E eu quero muito que vocês percebam a intensidade da coisa. Seguinte, eu vou deixar aqui no cantinho para vocês lerem, se quiserem darem pause, print ou enfim. É o seguinte: a crise segundo Albert Einstein. Não podemos querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a maior bênção que pode acontecer às pessoas e aos países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, assim como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem os inventos, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise se supera a si mesmo, sem ter sido superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a dificuldade para encontrar as saídas e as soluções. Sem crises não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crises não há méritos. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Porque sem crise, todo vento é uma carícia. Falar da crise é promovê-la e calar-se na crise é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Perfeito. Acredito que eu não preciso falar nada. Quem entendeu, entendeu. Quem é você no meio da crise? Você é aquela pessoa que reclama, que tá toda hora reclamando, aquela pessoa que tem medo, não tem coragem, te falta coragem para encarar uma mudança de vida? Porque você também tem medo da crise, você tem medo de se reinventar. Eu vou falar pra vocês que eu tô tendo contato com muitos brasileiros e até já morando em Portugal, que é mais incrível, por causa do meu Instagram, que as marcas às vezes me encontram. Eu até hoje tô usando aqui, ó, só pra vocês terem uma noção, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre empreendedores em Portugal, brasileiros empreendendo que dá certo. É uma senhora que me seguia já, ainda estando no Brasil, ela me acompanhava os meus vídeos. Hoje ela tá super inovada, tipo, super empoderada, fazendo coisas que ela ama, costurando e fazendo peças, olha, como essas, mas eu vou mostrar no outro vídeo, só pra vocês terem uma noção que
ela, eu acho que era dentista no Brasil, mas já fazia isso como hobby e chegou aqui e falou, por que não? Por que não fazer o que eu amo, que é costurar e fazer peças lindas em Portugal? Ah, mas eu não conheço ninguém, ai, como é que é as mídias sociais? Eu já ouvi falar que as mídias sociais em Portugal é mais complicado, que os portugueses não estão tão assim no Instagram. Gente, tudo bem, pode ser um pouco diferente do Brasil, normal, Brasil, a imensidão do Brasil, a internet, o Brasil é o segundo país, acho que depois dos Estados Unidos, que mais consome redes sociais e tudo mais. Gente, por que não? Por que não inovar, inventar, reinventar, tentar? Se der errado, tenta de novo ou tenta de outra maneira, sabe? Isso é que é saber usufruir de uma crise. Ao invés de reclamar, é tentar, é batalhar, ó, sabe? Nada, assim, as coisas não vêm de graça pra ninguém, sabe? É que nem eu falo, muitas pessoas falam pra mim mesmo, ah, como que você consegue dar conta de tudo, é mãe, não tem empregada em casa, passa roupa, lava roupa, trabalha, tudo, gente, tudo. E consegue ter vídeos no YouTube, consegue ser feliz, viajar, porque hoje eu acordei às 5h30 da manhã. Pra estar aqui agora, que são 8 horas da manhã, pra gravar pra vocês, pra depois poder editar e pra depois poder sair, porque hoje eu vou aproveitar a tarde com a minha família e meus amigos. Então tudo é um balanço. Eu não tô reclamando, eu podia estar reclamando, ai meu Deus, eu não tenho visualização, não tenho cliente. Podia estar reclamando, mas não, eu tô batalhando, eu tô correndo atrás. Bom, a mensagem tá dada aqui no vídeo, né, com certeza, e eu queria só falar também de uma coisa que aconteceu e eu acho muito importante. Colocar nesse vídeo para vocês terem uma noção do que é se reinventar. Eu tenho uma amiga no Brasil, uma grande amiga minha, e aconteceu uma coisa muito trágica com ela no meio dessa pandemia. Como pode ter acontecido com você também? Perder um ente querido. E não foi só assim um familiar, né, de longe, assim, um primo lá de 3º grau, que mesmo assim, obviamente, é triste. Foi o pai. Ela perdeu o pai nessa pandemia por causa dessa doença, dessa tragédia aí que tá acontecendo no mundo. E muito triste, né, eu sabendo o que tá acontecendo em São Paulo. Ela mora em São Paulo e ainda estão em casa e ela, sabe, é muito complicado tudo. Infelizmente no Brasil tá bem mal. A mãe dela também chegou a ter esse vírus, mas graças a Deus ficou bem. Sabe, gente, obviamente elas estão de luto, obviamente elas estão passando por muita coisa, mas elas resolveram fazer comidas congeladas para as pessoas. O que eu acho ótimo, porque minha tia, que eu chamo ela de tia, a mãe dela, ela cozinha super bem mesmo. E ela juntamente com a minha amiga, estão fazendo e depois você pode comprar, né? E são comidas congeladas boas, comidas boas, de casa, caseiras, sabe? Que ótimas. E eu fico muito feliz em ver isso. Pra mim, eu olho e falo assim, caramba, no meio da tristeza, do luto, da pandemia, da crise, elas conseguiram se juntar pra, claro, obviamente ganhar dinheiro, que a gente tem que trabalhar pra ganhar dinheiro, né? Porque como é que é? Como é que fica a vida? É chorar, ficar deitada na sua cama, fecha as janelas no escuro e chorar achando que, né, esperando a morte ou esperando... A tristeza é tão profunda, obviamente, a tristeza é profunda. Que a gente que liga a televisão e vê, como eu disse, essa tragédia, essa tristeza, mas quem passa por isso, quem perde um pai assim, do nada, um dia ele tá bem, outro dia ele pega a doença, outro dia ele não tá mais aqui, é muito triste mesmo, é uma tristeza profunda, grande, mas eu admiro e bato palmas e falo, essas pessoas entenderam tudo, sabe? Conseguirem dar a volta, se reinventarem, procurarem no trabalho também alguma felicidade, né? Passar o seu tempo fazendo coisas e podendo ganhar dinheiro, ser retribuída por isso. Olha, gente, são pessoas que sabem o que é no meio de uma crise, tanto emocional, esse caso foi tanto emocional como profissional, obviamente, conseguiram se reinventar. Então, mensagem dada, espero muito que vocês tenham gostado, me deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, se vocês têm medo ou não. E, pra finalizar, pra deixar bem claro, pra não ter erro, brasileiros que querem migrar hoje em dia pra Portugal, eu já disse o que vai acontecer, o que pode esperar, né, o que vocês podem esperar. Não encontrar logo trabalho, porque sim, Portugal tá passando também por uma crise. Acredito que Portugal vai se reerguer muito mais rápido que muitos países aí, porque tem um governo bom, tem pessoas boas, graças a Deus os portugueses são pessoas educadas, pessoas que têm noção, óbvio, não todos, mas vamos falar da maioria. É um país que tem tudo para voltar ao normal o mais rápido possível, mas
vai ainda ter muito tempo ainda. Estamos engatinhando, porque a gente já começa a sentir muitas pessoas no desemprego, sim, tá? Não quero assustar ninguém, só quero que vocês se reinventem, mesmo se for no Brasil, para ganhar um dinheirinho extra, para vir para cá bem preparados financeiramente e, obviamente, legalizados, né? Porque o preparado financeiramente, às vezes, vai muito além disso, né? Antes, ainda no Brasil, você tem que se preparar. Se preparar com o visto, se preparar já se você quiser já tirar NIF, enfim, se preparar com os documentos. E isso às vezes tem, ó, um dinheiro. Você tem direito à cidadania portuguesa? Se prepare, não venha, gente, quantas pessoas me escrevem, sem brincadeira, quantas pessoas me falam, eu tenho como tirar, mas vai demorar muito, mas é muito caro, vou como turista. Esquece. Eu falo para as pessoas, não, tem jeito, dá para fazer mais rápido, tenta se informar. Se você tem direito, se você chega aqui como um cidadão português, você é português, esquece, tá vendo? Nessa parte de trabalhar, até vai ser bem melhor. Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Se vocês quiserem, deixa aqui, deixa like e espero vocês no próximo vídeo. Ah, calma aí. E segue nas redes sociais, né? Marylininho e Viver Melhor em Portugal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.